Elizabeth, que bom que você chegou. Eu estava aqui tão sozinha. Seja bem-vinda. Você quer participar? Parece que você enviou uma solicitação para aparecer aqui também. Ou foi enganado? Ah! Posso aceitar? Larissa, bem-vinda. Que bom que vocês chegaram. A criança experimentando, né? Experimentando as ferramentas do celular. Eu não sei também mexer muito bem aqui com isso. Deixa eu ver. Ixi. Eu tava aqui pensando na importância da gente ter uns aos outros, né? Pensa como as relações são complementares. Só é possível ter um professor se tiver aluno. Só é possível ter um aluno se tiver o professor, né? Só é possível a gente fazer esses momentos de reflexões, as lives, se tiver alguém para assistir, para conectar com a gente. Então, o quanto é valioso, né, esse apoio que vocês dão. Hoje aqui, Larissa, Elizabeth, né? Nesse momento para a gente poder parar um pouquinho, nos cuidar, refletir sobre esse desenvolvimento de habilidades para a vida, refletir sobre como esses ensinos de Jesus, eles podem contribuir para esse ensino, né, para esse desenvolvimento de habilidades para a vida. Então, só relembrando que a gente segue esse livro, que é Habilidades Sociais, o Modelo de Jesus, do Almir e da Zilda Delprete. E esse trabalho que a gente faz aqui durante esses dias, né, é um trabalho para a gente poder ir preparando para esse Natal. Às vezes, muitas pessoas podem achar estranho, nossa, um trabalho de psicologia falando sobre Jesus, né? Então, nós não temos pretensão de focar em nenhuma religião, e sim de pegar esse ensino histórico de Jesus que nos auxilia para poder compreender esse desenvolvimento das relações humanas, das relações interpessoais, né? Então, para a gente ir começando, bem-vindas, Lília, minha mãe, a Duda, que bom que vocês chegaram também. Para a gente começar, eu convido vocês agora a fazer um exercício para poder acalmando, se conectando com você nesse momento presente, como é de praxe aqui, nesses minutinhos que a gente dedica para poder se conectar. Então eu convido você a respirar fundo. Você já parou hoje para prestar atenção? Como está a sua respiração? Então eu te convido para nesse momento prestar atenção um pouquinho em você. Bem-vindas, Nayara, Ana, que alegria vocês aqui. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que é muito especial, né? Que é a tomada de decisões. Djalma, bem-vindo. Então, para a gente começar esse nosso momento, se for possível, onde que você esteja, né? Que você possa concentrar na sua respiração um pouquinho só. Isso já faz uma diferença, traz uma conexão, né, com a vida, com o momento presente, com o que você está sentindo. E assim, se você puder, feche seus olhos. Se não puder, fique de olhos abertos mesmo. E esse momento é um momento que a gente pode relaxar, se entregar um pouco a essa reflexão, a esse autocuidado. E assim,
relaxando os ombros, relaxando todo o corpo, a gente pode ir sentindo como se todo o corpo respirasse agora. E assim, eu te convido a lembrar das primeiras horas do seu dia. Quais escolhas você fez hoje? A hora que você acordou? O que você escolheu alimentar? A roupa que você escolheu vestir? As palavras que você escolheu usar? As atividades que você escolheu fazer durante esse dia? Então convido para ir passando na mente as suas escolhas, as pequenas escolhas, as grandes escolhas. Todas as atividades que você desenvolveu, algum lugar que você escolheu ir. E assim, pensar também nos pensamentos que você escolheu deixar com você. Que tipo de pensamento você escolheu hoje pensar? Tem alguns que vêm automático, tem outros que a gente pode escolher. Então esse é um convite de hoje, para a gente se conectar com todas essas escolhas que tivemos durante o dia. E assim você pode ir retornando, prestando atenção de novo na sua respiração, no seu corpo, na temperatura do ambiente. E se você estiver de olhos fechados, você pode abrir os olhos, fazer um pequeno alongamento no seu tempo e a gente retorna para esse momento aqui, conectados. Olha só, Roseli, Grazi, Vitória, Patrícia, quantas pessoas queridas aqui. Hoje é um tema que, quando eu fui fazer essa formação em habilidades para a vida, era um tema que eu pensava assim, tomada de decisão, acho que esse não é um tema assim tão legal não. Pensava assim numa questão bem racional, né? Que ia falar dessas questões cognitivas e tudo, eu fiquei com um pouco de preguiça. E quando eu comecei a entender o que são essas escolhas, esse processo de tomada de decisão, eu fiquei tão surpreendida que eu nunca tinha parado para pensar o quanto as nossas escolhas dizem de quem nós somos. Vocês já pararam para pensar nessa meditação pequena que a gente fez aqui sobre quais as escolhas que a gente teve hoje? A gente pode pensar, o que motivou essas escolhas? O que essa escolha diz de quem eu sou, de quem eu busco ser? E assim a gente escolheu esse tema, né? O que tem a ver essa lição de Jesus na carpintaria e o processo de tomada de decisão, de escolhas? Então vamos começar aqui a refletir, lembrando que nós seguimos e estudamos esse livro também, né? As habilidades sociais, o modelo de Jesus, do casal Del Prete. Então conta-se que certo dia, né, Maria estava conversando com Isabel. E ali nessa conversa, Maria estava contando o que tinha acontecido durante o dia. Né? Pensa que delícia de ver essas duas, né? Essas duas tinham uma amizade tão forte ali conversando, desabafando, uma dando apoio para a outra. E Maria contou que ela foi procurar, naquele dia, Eleazar. Eleazar era um homem que ele era um sacerdote, que tinha uma influência na cidade. E
Maria procurou Eleazar para quê? Para pedir uma oportunidade para Jesus no templo. Então pensem, né? Toda mãe deseja o melhor para o seu filho. E ali Maria foi, com a melhor das intenções, pedir uma oportunidade de trabalho. Jesus já estava com 13 anos, já ficando mocinho, né? Ali na adolescência. Então ela pensou, ai, meu filho é tão especial, como todas as mães pensam, né? O quanto seu filho é especial e ainda mais Maria, vendo todas as realizações de Jesus, o amor que Jesus tinha por todos os seres, né? E então, Eleazar, que tinha muito respeito por Maria, se propôs a pensar com carinho naquela proposta e dar uma posição, um emprego, né, para Jesus ali naquele lugar. Então, Maria chegou toda entusiasmada, falou com José, já estava tudo ajeitado. E assim, ela ficou pensando, e agora como eu vou falar para Jesus, né, sobre isso? E então, no outro dia, ela já assim, preocupada como que eram as palavras que ela ia usar para poder incentivar o filho, né, naquela proposta de trabalho e tudo. E então, antes que Maria falasse para Jesus, ele já se anunciou para ela, perguntando assim: Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está nos céus? Então Maria assustou com aquela pergunta. O que Jesus está falando? E então Jesus ficou, né? Falou isso para Maria e ela disse: tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas como se tivesse em pleno conhecimento do que se passava no seu íntimo, Jesus disse: Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus, meu Pai, porém deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. Então Maria escolheu uma profissão para Jesus, que era ser um membro do templo. E Jesus trazendo essa lição, né? Que queres tu de mim, mãe? E utilizou de todos os conhecimentos que a gente já veio refletindo aqui durante esses dias. Utilizou do autoconhecimento, da empatia pela mãe e da comunicação assertiva. Então Jesus acolheu o carinho da mãe por aquela proposta, né? Então, eu vejo, mãe, que a senhora quer o melhor para mim. Entretanto, eu sinto qual que é a minha missão, para onde eu devo ir. E então, no dia seguinte, Jesus pediu para José para que ele lhe ensinasse o trabalho de carpinteiro. E Maria compreendeu ali naquele momento, né? Compreendeu que não tinha como ela saber qual que era o melhor destino para o seu filho. Que por mais que ela o amasse, ele sentia no seu coração e ele já tinha uma maturidade, uma conexão suficiente desse autoconhecimento, dessa conexão com qual que era o propósito de vida dele e que onde ele ia se preparar melhor era ali, dentro do seio da família, exercendo a profissão do pai, né, de carpinteiro, com simplicidade, com humildade, mostrando como todos os trabalhos são importantes, como toda essa construção é importante. E o que tem a ver isso com a tomada de decisões? Às vezes a gente percebe que o processo de tomada de decisões, né, nosso, às vezes sofre muitas influências daqueles que a gente gosta e com a melhor das intenções. Agora, a importância da gente tomar esse cuidado de não fugir dos nossos propósitos. Então, qual seria, né, esse propósito de Jesus?
Será que se ele fosse lá para esse lugar onde que a mãe achou que seria melhor, ele conseguiria cumprir a sua missão? E a gente vê que uma das decisões maiores que a gente toma é a questão da escolha profissional. Então, é um processo que a gente às vezes pensa que vai ajudar os filhos, ajudar alguém, incentivando a fazer uma profissão que não é aquela profissão que é do destino dele, né? Às vezes até incentiva uma que tem a ver, né? Agora, a importância da gente auxiliar a cada um a se conectar com o seu propósito, o seu autoconhecimento ali. Então, essa lição, né, vem para a gente refletir sobre isso. Quais são as escolhas que a gente tem tomado, né? Então, se a gente deixa que as pessoas, as circunstâncias tomem as decisões por nós e a gente nunca toma as próprias decisões, nós nos tornamos dependentes emocionalmente, dependentes de várias formas do outro. E no final da nossa existência, quando a gente olhar, né, para tudo que a gente escreveu no caminho da vida, a gente vai olhar e não vai se identificar. Quem escreveu isso? Então, acolher o que nos dizem é importante também, como Jesus acolheu e ele olhou. Será que isso tem a ver com o meu propósito? Se tiver, segue. Se não tiver, agradeça e siga o seu propósito de vida, né? Então, essa questão da autonomia, da gente poder trabalhar isso em nós, de trabalhar essa autonomia de ser, de escrever a nossa história. Então, as nossas decisões vão construindo o nosso caminhar, pelo que a teoria vem trazendo aqui para nós, né? Tem até uma brincadeira que diz assim: o que você toma para ser feliz? Às vezes alguns podem falar, eu tomo remédio, os outros, alguém pode falar alguma outra coisa, né? E aí essa pessoa que mais sábia disse, eu tomo decisões. O processo de escolha, né? Quando a gente escolhe, segue nesses propósitos, a gente pode ter esse caminho mais autêntico, dessa espontaneidade que somos. E assim a gente pode ir aproximando dessa felicidade, né? Então, essa reflexão vem nos convidar a isso, da gente pensar, quais são as decisões que eu ando tomando? Quanto essa decisão tem influência das pessoas à minha volta, né? E assim a gente vai conectando com esse propósito. E hoje eu tô um pouco nervosa, vocês acreditam? Tô aqui com o coração apertado, interessante, né? De pensar na responsabilidade desse momento, desse compartilhar, que a gente vem como um instrumento dessa teoria, um instrumento desse projeto, né? E tantas coisas estão envolvendo, nós escolhemos hoje estar aqui juntos. Então, algo nos motivou a isso, né? Então, algo nos motivou a buscar essa reflexão sobre as escolhas que tomamos, sobre as decisões que temos. E assim a gente às vezes começa a pensar, né? Será que existe uma escolha que é melhor que a outra? O que vocês acham? Se, por exemplo, eu falar assim, vamos escolher aqui um chocolate ou uma salada de frutas, qual que é melhor? Vamos pensar. Qual escolha será melhor? Uma salada de frutas ou um chocolate? Ou se a gente começar a pensar, o que será que é melhor? Eu ir para a praia passear ou ir para um congresso? Estudar. Será que existe uma decisão melhor que a outra decisão? O que será melhor? Vamos pensar, coisas que a gente às vezes pensa, né?
será melhor eu andar de bicicleta ou ir ali comer tudo que tiver na geladeira. Fazer uma atividade física ou assistir um filme? Qual decisão é melhor? Oh, vovó Luzia, Fátima, Letícia. Que alegria, gente. Olha quanta gente. Então vamos pensar, qual decisão é melhor? Vocês estão tímidos hoje também, hein? Será que existe uma decisão melhor? Então, já que ninguém responde, eu vou compartilhar aqui com vocês que decisões não são boas ou ruins. Decisões são humanas. O que vai fazer da minha decisão ser boa ou ruim será as minhas escolhas após essa decisão. O que eu faço com essa escolha? Então, a importância da gente decidir, da gente escolher, né? Eu acho que tem um tempo de resposta aqui diferente do ao vivo, deve dar um tempo, assim, de distância, né? Então, uma decisão é boa ou ruim, vai depender do que eu faço com essa decisão. Cora Coralina diz pra gente que ela diz assim: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. De Cora Coralina, né? Então, se eu fico indeciso ali no meio do caminho, tem até um vídeo muito engraçadinho de um porquinho na fila do banco, um ursinho assim, que aí ele fica numa fila, vai para outra fila, vai para outra, e aí no final ele não consegue ser atendido. Da importância da gente escolher algo, né? Assumir as consequências daquilo, e direcionando para o caminho, conectado com o nosso propósito. Então, conectado com o que eu sinto, o que eu penso, conectado também com o outro, né? Um caminho que não prejudique o outro, o meio ambiente, e assim por diante. A gente vê a importância que tem as escolhas, por exemplo, escolhas que transformaram a humanidade na época da questão da segregação que tinha entre brancos e negros, mais forte. A história de Rosa Parks. Uma decisão que ela teve, o quanto foi importante. A decisão de não levantar do banco de um ônibus. Rosa Parks era uma mulher negra e naquela época as mulheres negras tinham que levantar se uma mulher branca estivesse em pé. E ela decidiu não levantar. Ela falou, eu não vou levantar. Não tinha sentido isso. Quando ela se manifestou assim, né, e foi expulsa daquele ônibus, todas as mulheres negras da comunidade, da cidade, as que viram ali, fizeram um movimento e falaram assim, nós não vamos andar de ônibus. Quando essas mulheres decidiram isso, sabe o que aconteceu com a companhia de ônibus? Quase faliu a companhia, porque elas não... Quem mais frequentavam eram elas. E assim teve essa influência, uma decisão de não concordar com todo aquele sistema de Rosa Parks, que escolheu permanecer naquele lugar que ela acreditava que era o lugar mais coerente. Que diferença tem a cor de pele, né? Não é melhor ou pior porque tem uma cor de pele diferente. Que crença era essa que as pessoas tinham antigamente, né? E que ainda tem muito preconceito hoje. Então, a decisão de não levantar transformou todo um contexto e começou, né, todas as discussões e as reflexões.
e a sociedade começou a rever esses conceitos. Outras pessoas mais pertinho de nós, por exemplo. Aqui a gente tem várias instituições beneficentes que partiram da decisão de alguém. Como a gente conhece aqui a história dos Anjos da Vida, né? Que um casal que perdeu sua filha com câncer, que passou por todo aquele sofrimento, as dificuldades, eles escolheram, a partir dessa dor, dessa situação que eles viveram, auxiliar outras pessoas que estão passando por essa questão da doença, né, do tratamento do câncer. Então, eles poderiam ter escolhido paralisar, poderiam ter escolhido, às vezes, ficar na revolta, e eles escolheram auxiliar outras pessoas. Então, quais decisões a gente tem tomado diante das situações que a gente vive? Outra história também bem bonita de um projeto que chama Pé de Livro, que surgiu pela vontade de uma criança que tinha que os livros nascessem nas árvores, para que todas as crianças tivessem acesso de ler, mesmo aquelas que não tivessem condição de comprar. Então, uma criança um dia teve essa ideia e a professora que ouviu decidiu criar um projeto que auxiliou tantas outras crianças. Então, assim a gente vê, né? Esse projeto Pé de Livro acontece nas praças do Rio de Janeiro, em vários lugares, que eles colocam, né, os livros penduradinhos na árvore, de modo que as crianças podem sentar embaixo das árvores, reunir com a família, lerem, né? Agora na pandemia, nesse período, acredito que não está sendo realizado. Mas pensem só, um projeto que partiu da decisão de alguém. Então, às vezes a gente ouve algo, né? A gente vê uma situação difícil acontecendo e a gente paralisa nessa situação. Ou a gente pode escolher fazer algo para transformar, né? A educação sistêmica nos convida a olhar para o mais. Então, a gente tem isso. Tem como mudar a nossa história de vida, o nosso passado? Não tem como. Eu acolho isso que eu sinto, eu acolho isso que aconteceu, com esse olhar de aceitação que me permite agora respirar, não ficar brigando com o passado e olhar para frente, olhar para o mais. O que eu posso fazer com tudo isso? O que eu posso fazer com essa dor que eu tenho, com essa situação social que eu vivi? O que eu posso fazer agora, olhando para frente, né? Então, assim, a reflexão de escolhas, né, de tomadas de decisão. O que a gente tem feito de escolhas para a nossa saúde? Para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física, para a nossa saúde espiritual, para a nossa saúde social. Assim a gente pode pensar. Porque muitas vezes, até eu me pego pensando, a gente começa a colocar a culpa no outro, né? Ah, eu tô assim porque isso aconteceu comigo, ou que essa situação, ou é por conta disso e daquilo, um monte de justificativa e lamentações, né? Que é esse locus de controle externo, quando eu deixo a responsabilidade das minhas escolhas e decisões para o outro. Esse locus de controle externo, ou então quando eu olho e pego esse locus de controle interno. O que eu posso fazer a partir disso tudo, né? Que é isso que a gente conversou. Quais são os recursos que eu tenho agora? Olhar para as possibilidades, buscar essa atitude diante das situações, buscar esses recursos internos, esse locus de controle interno, para a gente poder realizar essas escolhas. Assim como foi a história, né, de Jesus, que escolheu trabalhar com o Pai, honrar a profissão de carpinteiro, de construtor, né, ali, que ele sabia que ali, no acolhimento do lar, na simplicidade do Pai, na sabedoria dele, ele ia conseguir buscar as forças para cumprir a sua missão. Então, nós vamos fazendo essa comparação, né? Esse olhar.
O que essas histórias, as parábolas de Jesus podem nos auxiliar a desenvolver as relações humanas, olhando adiante. E assim, a gente pode começar a pensar sobre essas escolhas que a gente tem tomado e o quanto que a gente sofre influência do outro ou não, né, nessa trajetória. Então vamos pensar um pouquinho sobre essas escolhas que a gente anda tendo. Será que estamos com o olhar mais voltado para colocar a responsabilidade do que sentimos no outro ou em nós, né? Outro dia eu estava ouvindo uma terapeuta falar assim: a nossa paz não é negociável. Às vezes a gente passa por uma situação que alguém nos irrita. E aí a gente começa a falar assim, nossa, fulano que me irritou. Como se a pessoa tivesse me tirado essa paz, né? Então foi ele a causa dessa irritação. E aí a gente vê nesse livro, que até a gente conversou ontem, né? Da comunicação não violenta, que na verdade a paz, né? Esses sentimentos, o que o outro faz, o que o outro fala para nós são apenas estímulos. Eu posso escolher me irritar ou não. Então, se o outro fala algo, eu levo para o lado pessoal, não foi o outro que tirou a minha paz. Mas aquele estímulo de irritabilidade, de às vezes ofensa, me desorganizou porque eu permiti, né? Então ela fala: a nossa paz não é negociável. Trazendo isso para nós, né? Então, que a gente não permita que o outro tire a nossa paz. Em outras palavras, que a gente possa ter esse locus de controle interno sobre as nossas decisões, sobre o que sentimos, sobre o que nós escolhemos pensar, né? Será que a gente vai deixando esses pensamentos automáticos e tomando conta de nós, dizendo, às vezes, críticas sobre nós, né? Então, a importância desse processo de escolha, de tomada de decisão na nossa vida. Nem todas as decisões a gente é totalmente autônomo. Eu acho que talvez nenhuma, né? Nós estamos em constante contato com o outro e nos fortalecendo e influenciando, né? Agora, se eu deixo toda a responsabilidade da minha vida para o outro, aí eu tenho dificuldades. Tá ficando escuro aqui, vou acender a luz rapidinho. Então a gente pode escolher ficar no escuro ou buscar essa luz, né? Essa luz da consciência, de uma melhor consciência, de uma melhor visão. Então acho que a gente já pode ir encerrando esse momento, né? A gente pensar um pouquinho nessas escolhas que a gente tem tomado, na responsabilidade que nós podemos ter pelas nossas atitudes, por esse caminho. As escolhas permitem que a gente construa esse nosso caminhar. Olha o tanto que é bonito isso, né? Então, são as nossas escolhas que tornam única a vida, a existência, a singularidade. E estamos o tempo inteiro fazendo escolhas. O tempo todo escrevendo a história da nossa vida. Nós escolhemos estar juntos e juntas aqui agora. O que nós vamos escolher fazer desse momento, dessas reflexões que tomamos juntos, né? Que fizemos aqui. Então, o que eu vou escolher levar? O que eu vou escolher observar? E assim a gente caminha para esse encerramento, que todos os dias, até o Natal, a véspera de Natal, nós nos propomos aqui às 18 horas fazer uma breve reflexão
sobre os temas das habilidades para a vida, tendo em base os ensinamentos de Jesus, que é Natal. E nós paramos para falar sobre tantos assuntos e às vezes esquecemos de quem que é o aniversariante, quem está. A gente para comemorar o quê, né? Então, esse presentear, esse estar em família é um modo de relembrar as escolhas de Jesus também, né? Então, aqui não tenho a pretensão de focar em uma religião ou outra, mas de trazer esse conhecimento que é histórico, é universal. E assim, pelas escolhas que Jesus teve, né? De se manter firme nos seus propósitos, de escolher não ser uma pessoa especial, né? Como até o carinho de mãe de Maria queria naquele momento, queria que ele trabalhasse no templo. Ele escolheu ser uma pessoa comum, viver de modo comum. Ele escolheu nascer numa manjedoura, do jeito mais simples. Ele escolheu ser carpinteiro no início, a primeira profissão que ele foi desenvolver junto com o pai, trazendo essa importância da gente, às vezes, não querer ser tão especial, que quando eu vou para esse lugar de querer ser perfeito, de querer ser completo, eu desconecto da realidade do outro, né? Se eu sou tão completo, tão perfeito, eu preciso de alguém? Eu não preciso de ninguém. Então, essa incompletude, até estou vendo aqui a Fernanda, né? A Jenny Nelson, que a gente estuda a disciplina positiva, ela traz que o nosso senso de incompletude nos permite amar. Então, eu não ser uma mãe perfeita, né? Me permite, eu assumir às vezes quando eu erro, que eu também tenho raiva às vezes, que eu também às vezes não faço tudo certo. Quando eu assumo essa minha incompletude, é possível eu estar conectada com essa humanidade. Por isso que a gente começou aqui pensando que não existem escolhas certas ou escolhas erradas. Existem escolhas que são humanas. Então que a gente tenha essa firmeza, né? De se conhecer, de seguir esses propósitos que a gente acredita, sem tanto medo, sem deixar que esse eu crítico, que às vezes vem falando um monte de coisas pra gente aqui na cabeça, né? Nos desestimulando a seguir os nossos sonhos, os nossos propósitos, ou até as críticas das pessoas que estão à nossa volta, que não compreendem qual que é o nosso propósito. Então, ninguém além de você sabe qual que é o seu propósito, o que o seu coração pede, o que a sua história de vida, o lugar que você está, te permite realizar, te possibilita, te impulsiona a realizar. Quais são as escolhas que realmente são assim do seu íntimo, né, do seu coração. E para a gente conseguir fazer essas escolhas nesse sentido, precisamos de outras ferramentas, né? Que é do primeiro dia que a gente conversou. Elizabeth, que está desde o primeiro dia, Cristiana, né? Lembram? Precisamos sempre buscar nos conhecer. Nos conhecer sempre também, porque nós estamos sempre em mudança. Não tem nada fixo e permanente. A gente começou aqui com a luz do sol, depois eu tive que acender a luz aqui, né? Da sala, porque já tinha escurecido. Os dias mudam, a gente muda, as estações do ano mudam, então a gente está em constante atenção para o momento presente, atenção para as oportunidades que chegam, para as pessoas que aparecem, para esses talentos que estão à nossa volta, né? Então, que esse processo de escolha possa nos auxiliar a enxergar quem nós somos também. Que escolhas você tem tomado? Que escolha você tomou hoje, né? Que a gente possa lembrar disso. Se a gente quer ser feliz, né? O que a gente toma para ser feliz? Decisões.
Tem uma história, eu gosto muito da Mafalda, não sei se vocês gostam também, se veem as tirinhas dela, que um dia ela estava andando pela rua e viu o Miguelito sentado. E aí ela perguntou para ele: Miguelito, o que você está fazendo aí? Aí ele falou assim: eu tô aqui esperando alguma coisa da vida. E ela falou, né, por quanto tempo a gente tem que esperar? E sentou também lá. Então, se a gente tem esses sonhos, se a gente tem esses propósitos, que a gente não fique esperando da vida, né? Que a gente possa ir caminhando, que a gente possa se movimentar, que a gente possa ir em direção a esses sonhos, contando também, né, com as possibilidades ao nosso entorno, agradecendo as sugestões que são positivas, que às vezes não tem tanto a ver com o nosso propósito, mas que vem para o bem, como foi a sugestão de Maria. Então, que a gente possa pensar nessas escolhas que a gente tem feito. Oi, Helena, que bom te ver por aqui também. Que bom, Elizabeth, que você pretende estar todos os dias. Então, é uma escolha que a gente faz também. Helena também trabalha com as habilidades para a vida lá na Espanha. Que honra ter aqui você, Helena. Você que deveria estar aqui falando. Agradeço a sua presença, a sua participação, viu? E de cada um que esteve aqui, muito obrigada, Elizabeth, Cristiana, mamãe, a Duda. Quem mais que está aqui desde o início? Deixa eu ver. A Grazi, Nenádia que chegou agora. O Rafael, né? Tia Terezinha, tia Darley. Pessoas muito queridas que estão aqui com a gente firmes. Então, até o Natal, nós nos propomos a ficar um pouquinho nesse tempinho das 18 horas para refletir sobre o que a gente deseja nascer em nós. Natal é tempo de nascimento ou de renascimento. Então, quais habilidades a gente quer despertar em nós? Então, vamos relacionando isso, né? Os ensinos de Jesus e as habilidades para a vida e despertando isso em nós. Nós já estamos no nosso 4º dia. Estamos aqui nos fortalecendo para este momento que a gente espera o ano todo, né? É tão gostoso quando vai chegando o Natal, as casas vão se iluminando das luzes para nos lembrar de iluminar dentro, que é onde a gente mais precisa iluminar, né? Iluminar de ter consciência de quem nós estamos buscando ser, dos atos que temos tomado. Então, que a gente possa, cada luz que a gente vê, né? A gente lembrar disso também, de escolher e pensar o que eu posso fazer para ter mais consciência de quem eu sou, de respeito pelo que o outro é, respeito pelo ambiente, que escolhas a gente tem feito para melhorar o ambiente que a gente vive, né? Aqui na cidade agora começou a coleta seletiva, então será que nós já estamos mudando os nossos hábitos para poder colaborar para que esses resíduos não fiquem aí no meio ambiente prejudicando? Simples escolhas podem fazer a diferença na vida uns dos outros. Então, vamos refletir sobre essas escolhas que temos tomado e vamos redirecionar para o verdadeiro propósito de cada um. Gratidão enorme por vocês terem vindo. Muito obrigada. Pois só pela presença de vocês aqui que eu também pude estar aqui e também refletir sobre essas habilidades que eu espero que nasçam em mim, que floresçam, que se fortaleçam, que se encontrem cada dia mais com os meus propósitos de vida. E eu espero que alguma coisinha que a gente refletiu possa ter tocado aí no seu coração, possa ter trazido algo de bom, né? Então, que a gente possa, durante essa noite, pensar em escolhas que a gente pode fazer para o nosso autocuidado,
para o bem de alguém, para o bem da nossa saúde, escolhas, desde as pequenas até as grandes escolhas, como a Lorena trabalha, né, Lorena? Com as escolhas profissionais, com a carreira. Hoje a gente refletiu um pouquinho sobre essas questões, a escolha da profissão, da primeira profissão de Jesus, Lorena, que era essa questão da carpintaria. E é o que influenciou essa escolha, né? A sua questão da autonomia e tudo mais. Então, gratidão mesmo por cada um, pela presença de vocês. Até amanhã às 18 horas. E lembre, se você não puder vir, que às 18 horas você possa parar, respirar fundo, fazer algum exercício, olhar alguma coisa da natureza, saborear um alimento, fazer algo consciente, se cuidar um pouquinho, pois você agora já faz parte desse nosso grupo de nos preparar para esse Natal que nós tanto buscamos. Então, um beijo para vocês que estiveram aqui, muito obrigada e peço desculpa por algo, né, que vem da minha imperfeição, mas se só os imperfeitos podem amar, então, né, faz parte da nossa vida. Então vamos seguindo, fazendo o nosso melhor, sem querer ser perfeito, né? Trabalhando com as possibilidades que temos, no lugar que estamos, com tudo que podemos ser. Até amanhã. Muito obrigada.